I see trees of green. Oi, gente, eu sou a mãe, para quem não me conhece, eu sou a mãe do Augusto. Eu vim aqui falar um pouquinho da vida dele. O Augusto nasceu com problema de coordenação motora, ele teve uma parada respiratória na barriga ainda, ele teve uma lesão e essa lesão teve um comprometimento da coordenação motora dele. O Augusto, desde pequeno, sempre gostou do esporte e a gente nunca viu ele diferente que não fosse alguma coisa para o esporte. Então, quando ele era pequeno, ele nunca nunca ligou para desenho animado da televisão, era sempre jogo de vôlei, jogo de basquete, jogo de futebol, ele ama de paixão, né? Quando ele no ensino médio, a Unisul Ponto Futuro, e o pessoal da Unisul foi lá visitar a professora Fabiana, e quando eles foram lá demonstrar já como eram os cursos do pessoal, ele já sabia que ele vinha para cá e que ele ia fazer educação física, porque ele sempre, nunca cogitou outro curso que não fosse educação física e não fosse trabalhar com esporte. Havaiano, ele nasceu havaiano, ele conseguiu levar o pai e a mãe para a ressacada, coisa que a gente nunca fez, e ele fez, de tanto que ele gosta do Havaí, de tanto que ele sonha em ser profissional do Havaí. Ele está aqui estudando para o futuro dele, na mente dele é trabalhar no Havaí. Ele nunca pensou em desistir, por mais que ele tenha tido dificuldade que ele teve na aula de anatomia, foi a dificuldade maior, mas eu sempre estive do lado dele, estudando com ele quando ele precisou, e ele nunca pensou em desistir. Falar do Guto para mim é fácil, cara, porque convivi com ele durante 2 anos. A minha ligação com ele no começo era só passar e cumprimentar, até o momento que teve uma formação de um grupo de danças na disciplina da professora Georgia e ele ficou sem grupo. Eu olhei para frente e vi ele, a mãe dele, de cabeça baixa, porque ninguém tinha colocado ele no grupo. Aí eu tomei a atitude, levantei, fui lá e falei para ela, ele vai fazer parte do nosso grupo. E aí eles deram uma renovada, ficaram felizes pra caramba, eu levei eles até o grupo. Aí começou a minha verdadeira amizade com o Guto. Cansei de carregar o Guto nas costas aqui na Unisul, subi escada com ele. Eu e o Guto era uma amizade assim que, cara, eu vou te dizer, porque eu via muito o que a mãe dele passava com ele e o que eu passava com meu pai. Então, meio que eu puxei ele pro meu lado. E o Guto é uma inspiração, né, cara? Porque como que a gente vai reclamar da vida vendo um cara igual a ele, que tem um monte de limitação, mas está sempre rindo, sempre correndo atrás. A mãe dele também é um exemplo. O Guto conversava com a gente pelo olhar, ele não precisava falar nada. Simplesmente com o olhar a gente entendia o que ele queria. E um fato interessante que eu tenho, cara, é que ele é havaiano rachado, né? Então, quando o Havaí ganhava, ele vinha sempre com a camisa do Havaí. Então eu cheguei, como eu tinha uma certa influência sobre a turma, eu cheguei e falei, galera, se o Figueirense ganhar amanhã, vem todo mundo com a camisa do Figueirense. Não deu outro, o Figueirense ganhou, veio todo mundo da sala com a camisa do Figueirense. E aí o Guto ficou com aquela cara de tacho dele e a galera ficou zoando muito ele. E é isso aí, o Guto pra mim é uma inspiração, fazia minhas manhãs melhor. E é um cara que eu quero levar como amigo pro resto da minha vida. Falar do Guto, para mim hoje é uma grande alegria, né? Porque o Guto foi sempre um desafio para a gente, professores, para a universidade, para os colegas de classe, por todo o quadro de paralisia cerebral e pela nossa inabilidade em lidar com essa metodologia, com a pedagogia direcionada a essa situação. Tivemos assim bastante apoio da coordenação, tivemos muito apoio do PPA, tivemos um anjo em sala de aula que foi a Ruth, sempre acompanhando, tivemos o acolhimento de todos os alunos. Fui professora dele na 4ª fase
e na segunda fase de fisiologia e de esporte básico, e sempre foi assim, impecável na participação, impecável na frequência, no envolvimento com a turma, com as atividades, se tornou uma pessoa muito querida. Então, a partir de lá, a gente começou a observar que 50% era a nossa parte, 50% era o Guto, a Ruth, ali fazendo o processo acontecer. E depois de tudo aquilo, a Ruth com aquele astral, eu também com um perfil bem brincalhona, nós começamos a interagir mais até em nível pessoal. E sempre foi muito bom, muito bom. Eu admiro demais a Ruth, eu admiro demais o Augusto e agradeço à universidade, aos colegas, aos professores, à coordenação, ao PPA, à Unisul, por ter contribuído na realização desse sonho. Guto, Ruth, um abraço de todo o meu coração. Eu adoro vocês e me abana. Falar do Augusto, paralisado cerebral no curso de Educação Física, o Augusto ele tem um requisito mais importante para que ele ou qualquer outra pessoa faça um curso de graduação. Ele tem a cognição preservada. Para um sujeito com paralisia cerebral, onde a sua maioria dos casos há alguma afetação na aprendizagem, o Augusto não tem isso. Ou seja, o que nós, identificando esse requisito do Augusto, o que a universidade fez, o que o curso fez, o que o programa de promoção de acessibilidade fez, foi adaptar todas as condições necessárias para que o Augusto pudesse fazer a caminhada acadêmica dele. Eu lembro muito bem o dia que eu apresentei o curso de Educação Física para o Augusto, a unidade, no momento eu disse para ele, quando nós chegarmos nas práticas, eu ainda não sei o que vai acontecer. A gente vai precisar estudar juntos e ver o que nós vamos conseguir avançar para te atender. O que eu quero dizer com isso é que a incapacidade e as barreiras não estavam no Augusto, e sim na universidade, no campus, no curso. E isso não é específico da universidade, da Unisul, isso é uma condição de todo o ensino superior brasileiro. Então, quando o Guto chegou aqui, ingressou na universidade, para nós todos foi um desafio, tanto para o corpo docente do curso de Educação Física, quanto para a estrutura administrativa da universidade. Então, de início, nós sentamos com o PPA, representado pela Salete, e discutimos quais seriam as possibilidades de nós recebermos um aluno com as limitações que o Guto apresentava, que permitissem atestar que ele estava apto e tinha entendido e compreendido as competências propostas nas unidades de aprendizagem do curso. E ao longo desse tempo, o processo de desenvolvimento do Guto foi excelente. Tivemos dificuldades, sim, mas a rotina nos ensinou a lidar com esse processo, e acho que um dos grandes aprendizados que o Guto deixa pra gente junto com a Ruth é justamente, no meu ponto de vista, felicidade, porque a gente sente que eles se sentem felizes aqui dentro da universidade, aqui dentro da Unisul, aqui no curso de Educação Física. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that
nobody feels the way I do about you now.